Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a única Bíblia correta seria a versão King James em inglês. Bem, quando surgem tantas traduções duvidosas e espúrias da Bíblia, não é de se espantar que alguns saiam em defesa de uma tradução mais próxima dos manuscritos originais. O problema é que quando essa defesa transforma uma tradução na única confiável como tal, e acaba criando em si mesma uma nova heresia, uma ideia de que exista uma tradução da Bíblia que seja inspirada por Deus. Muitos erros começaram com boas intenções de preservar a verdade. É o caso da doutrina de Maria, Mãe de Deus, do catolicismo, que foi uma afirmação para tentar conter o erro de alguns que consideravam que Jesus não poderia ser Deus por ter nascido de uma mulher. O autor do Livro das Respostas, Dr. Samuel Gipp, ele leva o título de Doutor em Teologia. Esse autor faz parte de um movimento que advoga a crença da King James Only, ou seja, eles consideram que Deus preservou a sua palavra única e tão somente na tradução em inglês King James. E eles consideram esta como a única tradução inspirada por Deus. Isso é típico de pessoas centralizadas na própria cultura, que enxergam o resto do mundo como o resto do mundo. Foi uma miopia assim que Hudson Taylor combateu quando foi expulso da missão britânica que o enviou à China, ao decidir vestir-se como os chineses, algo que era inconcebível na missão a qual ele pertencia na Inglaterra e que exigia que os missionários que fossem para a China andassem vestidos de terno e de cartola, como os ingleses costumavam vestir em Londres. Veja alguns absurdos que o autor coloca no seu livro para tentar provar que a King James é a única tradução inspirada da Bíblia. Ele diz o seguinte: ninguém pode desprezar o fato de que Deus não teve o menor resquício de interesse em preservar o original, visto como ele havia sido copiado e sua mensagem entregue. Então, por que deveríamos colocar mais ênfase nos originais do que o próprio Deus colocou? Essa ênfase é claramente anti-escriturística. Desse modo, se nós vemos os textos dos originais preservados na Bíblia King James, não temos necessidade alguma dos originais, mesmo que eles estivessem disponíveis. Você percebe a bobagem que ele fala? Se nós temos os textos dos originais preservados na Bíblia King James, não temos necessidade alguma dos originais. Imagine um cartório dizer que a sua cópia é tão fiel ao original que, se alguém apresentar o original, irá dizer que está errado o original, porque ele não é a cópia. Segundo o autor, o que autentica os manuscritos é a tradução King James e não o contrário. Como se o cartório decidisse autenticar qual é o original de um documento, comparando-o com sua cópia perfeita. Qualquer original diferente da cópia seria então descartado como falso. Ele continua escrevendo o seguinte, o autor desse livro: os manuscritos representados pela Bíblia King James possuem textos da mais alta qualidade. Então podemos ver que os melhores manuscritos são aqueles utilizados pelos tradutores da versão King James. Quer mais? Aqui vai mais um trecho. A Bíblia King James de 1611 deve ser realmente a exata palavra de Deus, pois é a única impressa no mundo atualmente com a palavra correta. Ele segue dizendo que ele não era um crente da Bíblia King James, não cria na Bíblia King James. Mas depois ele continua dizendo que o fato é que a Bíblia King James foi bastante boa para Paulo, mas por enquanto eu gostaria de mostrar que ela é a única Bíblia que Lucas iria usar. Mais um trecho dos absurdos desse livro dele. Então nós vemos que se Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, pudesse examinar uma Bíblia King James e compará-la com uma New American Standard Version, ele iria declarar que a New American Standard Version não passa de uma fraude e prontamente iria proclamar a Bíblia King James como autêntica. Bem, com toda franqueza, o que é bom para Lucas também é bom para mim.
E aí ele continua também dizendo o seguinte: enquanto você pondera sobre essas importantes perguntas, notaremos que Jesus também citou do que parece ter sido uma Bíblia King James. Um verdadeiro crente bíblico pode dizer com razão: bem, se a Bíblia King James foi bastante boa para os apóstolos Pedro e Paulo, e também para o Senhor Jesus Cristo, então é bastante boa para mim. E ele continua. Então vemos pelo exemplo de nossa Bíblia que um homem pode ter Deus trabalhando através dele sem o saber. Do mesmo modo, Deus poderia facilmente ter inspirado os tradutores da Bíblia King James sem que eles tivessem conhecimento disso. Assim podemos ver que a Bíblia King James, sem dúvida, é a infalível e perfeita palavra de Deus, independente do que alguém tenha usado para levar você a Cristo. De fato, ela ainda seria a perfeita e infalível palavra e palavras de Deus, mesmo que não tivéssemos sido salvos. Assim vemos que é a King James, a Bíblia perfeita e preservada de Deus, a qual tem exatamente preservado a leitura dos originais. A maioria das pessoas que afirmam ser capazes de encontrar fundamentos em outras versões esquecem que os próprios fundamentos que imaginam poder encontrar foram originalmente a eles ensinados numa Bíblia King James. Muitos cristãos, por conta própria, chegaram à conclusão de que a Bíblia King James é a absoluta e perfeita palavra de Deus. Pergunta: quantos erros são encontrados na Bíblia King James? Resposta: nenhum. Se você foi convencido por alguém de que a Bíblia King James contém erros, apesar dos fatos, então é porque aceitou aquela tese por uma só razão: o seu amor e lealdade aos antagonistas da Bíblia. O crítico pode ser seu pai, irmão, pastor, diretor da mocidade, professor de seminário, ou quem quer que você ame muitíssimo para confrontar ou permanecer firme ao lado da Bíblia. Bom, na minha opinião, esse estilo de oratória é típico de gurus e líderes de seitas. Você percebe que ele considera ser alguém, ele considera que alguém que diga existir um erro na tradução King James é alguém que não acredita na Bíblia de forma alguma, não acredita na palavra de Deus. Eu particularmente considero a King James uma tradução excelente, apesar de não ser especialista em traduções. E ela é bastante parecida com a Almeida Revista e Corrigida, que eu costumo usar nas minhas leituras. Eu também uso a New Translation, de John Nelson Darby, e outras traduções. Uso até a NVI, ou Nova Versão Internacional, para comparar e esclarecer algumas passagens. Mas em todas elas, nós podemos encontrar problemas de tradução, geralmente na hora de entender a linguagem utilizada. Veja um exemplo. Na Almeida Corrigida, em Jeremias 2, versículo 2, diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Agora vamos na Bíblia, Nova Versão Internacional, mesma passagem, Jeremias 2, 2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Considerando que nós não usamos mais a palavra desposórios, fica mais fácil entender do que se trata essa palavra, lendo a passagem na Nova Versão Internacional, a NVI. Veja essa outra passagem de Esdras 10, 15, que não deixa clara na versão corrigida, Almeida Corrigida, se eles foram contra ou a favor. Na versão Almeida Corrigida diz o seguinte: porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, se puseram sobre esse negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. Uma versão católica diz o seguinte: só Jonatã, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tecoa, se apresentaram para contradizer essa ordem, apoiados por Mesulão e Sabetai, o levita. Vamos à Nova Versão Internacional. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita, Sabetai, discordaram. Agora vamos para Darby. Apenas Jonatas, do filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, foram contra isso. E Mesulá e Sabetai, o levita,
o ajudaram nisso. Portanto, é sempre importante, ao invés de ficar adotando uma versão como a inspirada por Deus e inerrante, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Nós, infelizmente, não temos os originais, mas nós podemos buscar aquelas traduções que sejam as mais próximas dos originais e, às vezes, mesmo estas terão dificuldade em alguma palavra, alguma tradução de alguma frase. Aí a gente busca, então, outros tradutores para fazer uma comparação, para ver qual é a que está mais conforme o contexto todo da Bíblia. Não particularmente a passagem, mas no contexto completo da palavra de Deus.